Boa noite. Faltam alguns segundos para as 19 horas do dia 22 de junho de 2021. Nova live do Sechá. Hoje nós vamos conversar com Bruno Santos Silveira. Vai ser um papo bastante interessante aí sobre acesso, clínicas. Vocês vão... Ai, caramba. Opa. Olha isso. Parei. Prontinho. Desculpem pela falha. Então a gente vai conversar hoje sobre acesso, sobre uma... Ô Landislau, abraço. O Landislau que fez uma live também com a gente. Sensacional, que deu umas ideias aí, puta, super bacana. Inclusive, na live passada com a Patrícia, citei o Landislau, falei da ideia dele, que eu acho realmente sensacional. Estamos só aguardando aí o Bruno conectar, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, pode fazer. A gente vai ter olá pro minha professora Nair entrando, minha primeira professora. Nós vamos ter, né, semana que vem, aquela live de perguntas e respostas, é a primeira live do mês, né, que vai ser sobre o nosso e-book. Né? Se você não baixou o e-book do Sechá, você não sabe o que você está perdendo. Muito interessante. Acho que o Bruno já deve estar entrando. Não era ele, não é o Bruno. Se for necessário o THC, pode ser usado em crianças? Eu acho que sim. Tá? Eu tenho uma rotina, geralmente eu peço exame genético, explico para os pais pós e os contras, mas tem doença que não tem jeito. Você tem que entrar com THC. Né? O caso, por exemplo, de síndrome de Guillain-Barré. O Bruno já entrou, esse Bruno Silveira 85, que é o Bruno, né? Daqui a pouco ele deve estar mandando aí a solicitação e a gente já vai começar esse bate-papo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos aqui. Bruno Silveira é esse. Daqui a pouquinho já deve dividir a tela aí. Ih, Brunão. Minha mãe acabou de entrar. Oi, mãe, tudo bem? Minha mãe que tá arduamente toda terça-feira. Provavelmente a Mari, que é amiga da minha mãe, vai atrasar. Aê, Brunão! Agora é só ele virar a câmera dele que a gente vai enxergar. Minha esposa também entrando. Fabiana, tudo bom, amor? Beijo. Eu acho que o Bruno tá longe do filho dele, por isso que ele tá tendo essa dificuldade. Fala, Brunão! Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo. Bruno, deixa eu até colocar meu fone, deixa eu ver se agora dá tempo, mas eu acho que não. Eu sempre esqueço de colocar o fone. Camila do Sechá, boa noite também. Bruno, você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Abraço, então vamos lá. Hoje a conversa é com o Bruno Santos Silveira. O Bruno que é enfermeiro de formação, né, formado na Uninove. Né? Além de ser formado, ele também foi técnico do laboratório de anatomia. Uma arte, né, que está acabando. Bruno, tinha cadáver lá na Uninove ou era só manequim? Não, eram peças reais mesmo, eram cadáveres. Tinha em torno de 30 a 40 cadáveres lá de estudo. Isso está acabando e só quem trabalhou em anatômico, que mexeu em peças, sabe, entendeu? Que melhor que seja o cadáver, igual Deus, só Deus. E aí o Bruno foi para a área administrativa, ele foi coordenador de atendimento e supervisor de operações do Doutor Consulta, né? Fez uma MBA
na USP Exalc em gestão de pessoas, né? Acho que é a coisa mais difícil que se tem para gerir, né? E hoje ele está à frente, né? Tem até uma sigla, um nome em inglês, mas hoje ele está à frente do operacional e da área de projetos em diversas áreas do SEC, Centro de Excelência Canabinoide, né? Mas nada disso é a maior habilidade do Bruno, né? O Bruno, né, sua maior habilidade é ser marido da Rosângela, né, uma outra enfermeira que eu tive o prazer de conhecer, uma pessoa sensacional, né, e do pequeno, mas gigante Lucas, né, um menino aí que com 3 anos de idade passou por coisa que muito marmanjo ia ter pesadelo só de pensar nisso daí. Brunão, minha primeira pergunta para você é se você baixou o e-book do Seixá. Lição de casa. Ainda não baixei. Baixa que você vai ver. Tá sensacional. A gente tivemos 2 problemas, né, na terça-feira passada. Tanta gente, né, acessou para baixar que deu um pau. Depois esse pau aconteceu de novo na quarta-feira pelo mesmo motivo. Mas hoje já está estruturado. Hoje pode ir lá tranquilo. Brunão, a segunda pergunta que eu quero te fazer, pergunta simples, a gente já discutiu isso aqui na clínica. O que é a vida? Caramba, Pedrão, olha, na verdade eu estava marcando para fazer essa pergunta no final, hein? Para você me pegou antes. Isso é uma brincadeira. A vida. Não, isso é uma piada interna que a gente... vocês imaginam, né, as histórias que a gente tem aqui dentro da clínica, né? A gente vai estar daqui a pouco falando um pouco delas. E dessas conversas filosóficas e tantos ensinamentos que a gente acaba recebendo dos pacientes, é que veio essa indagação do Bruno. Mas agora, falando sério, né, o Alert falando de book já está garantido. 2 coisas. Bruno, nem sempre eu consigo acompanhar as perguntas do chat, tá? Então, eu estou com o computador aqui do lado, que já deu pau. Eu tento ler aqui, tá? Se você vê alguma coisa aqui que você achou bacana, você já pode responder. Fique à vontade. Beleza. Bruno, quando você entrou na faculdade de enfermagem, você já pensava em seguir para uma carreira administrativa? Cara, eu sempre, antes de entrar, de decidir fazer algo na área da saúde, eu sempre pensei muito em cuidar de pessoas. E hoje, fazendo gestão de pessoas, eu me encontrei muito mais. E nessa busca de cuidar de pessoas, a enfermagem nasceu como uma oportunidade. Mas desde o primeiro momento que eu entrei no curso, quando eu me imaginava trabalhando diretamente na assistência ao paciente, eu não conseguia ver aquele Bruno que tinha todo esse sonho idealizado de cuidar de pessoas. Embora fica aqui um grande parabéns e admiração por quem o faz. Mas eu, de fato, não me encontrava nessa situação. Mas conheci minha esposa também na faculdade, foi um dos divisores de água assim, na minha vida. Concluí o curso com muito êxito, fizemos um curso muito bem estruturado, sempre estudamos bastante, além daquilo que é nos cobrado dentro do esquema acadêmico. E aí, cara, imediatamente ao término do curso, eu já descobri que eu queria ir para a área administrativa, que eu não tinha aquela... A minha paixão é muito grande por cuidar das pessoas, mas não no leito de enfermidade. Aí, então, a partir daí, eu já decidi que eu ia cuidar de pessoas, sim, que é o que eu amo fazer, porém, de uma forma um pouco diferente. Olha, a última vez que eu ouvi uma pessoa falando isso, né, foi de um médico, que ele falava o seguinte, que ele optou por deixar de cuidar de uma pessoa de cada vez para cuidar de várias ao mesmo tempo. E que também, né, só que ele não tinha feito o MBA, mas ele se intitulava como gestão de pessoas e realmente era uma habilidade dele, né, colocar as pessoas em pontos onde elas tinham condições de ter suas melhores qualidades aproveitadas, suas virtudes. Mesmo que ele seja uma pessoa muito polêmica, principalmente no meio médico, né? O Dr. Edson Bueno, que foi o fundador da Amil.
Brunão, você trabalhou, né, tem uma experiência administrativa no Doutor Consulta, né, que é uma gigante, tem um volume de atendimento muito rápido assim, bastante, um volume grande de atendimento. Qual foi, assim, o que você poderia falar, o maior aprendizado que você teve lá? Cara, eu passei por várias cadeiras no Doutor Consulta, né? Entrei como enfermeiro, porém um enfermeiro para cuidar do setor comercial. Basicamente, a gente garantir que o paciente tenha o seu desfecho, porque não basta ele passar pela consulta, tem toda uma solicitação de exames, encaminhamentos e ele vai embora. A gente não considera que esse paciente teve um desfecho clínico. Ele não voltou, não apresentou nada daquilo que foi solicitado. E aí criou-se essa cadeira a gente chamava de pós-consulta estratégico. Nós recebíamos esse paciente, tirávamos todas as suas dúvidas referente ao plano de tratamento e a gente devolvia esse paciente já com todo o seu esquema completo para o retorno com o médico. Feito isso, eu comecei na unidade de Itaquera, uma unidade que eu tenho um grande carinho para aquele lugar, onde as pessoas, de fato, procuram serviço de saúde e elas tiram de onde elas não têm, cara. E esse público é um público que realmente brilha o olho quando você atende, porque a sua mínima entrega faz uma diferença absurda na vida dessas pessoas. E fazendo, acho que por volta de 6 meses nessa função, surgiu um processo seletivo interno para fazer a supervisão da unidade. Eu fiz, me inscrevi no processo, passei, e por mais 2 anos cuidando da supervisão, aí a gente já cuidava de uma forma mais estratégica. Já não ficava tão ligado, não tinha tanto contato direto com o paciente, e comecei a cuidar do time que cuidava de gente. Então a gente brinca que são pessoas cuidando de pessoas o tempo inteiro. E depois disso eu assumi a cadeira de coordenação, que foi meu último cargo na empresa, né? E aí a gente já cuidava de 2 ou mais centros médicos, a gente tinha uma média de 12 mil atendimentos por mês, isso dividido em todas as especialidades. Hoje o Doutor Consulta atende todas as especialidades médicas. E então, cara, aí a gente já tinha um olhar muito mais estratégico para a operação. Aí que eu te digo que eu alcancei um grande ápice da minha carreira de cuidar de pessoas. E você pensa, como cuidar de pessoas? Através dos números que você coleta em uma operação pautada, uma operação estruturada, você consegue enxergar administrativamente as dores mais prevalentes de cada situação. E aí você consegue minimizar coisas que quem está com dor não percebe. Só que quem está com dor só percebe que você tomou um remédio e você tirou a tua dor. Exatamente. Mas para que a sua dor seja tirada de forma efetiva, existe todo um pano de fundo que é necessário e acho que foi aí que eu consegui trabalhar de forma mais efetiva e alcançar assim, o mais perto daquilo que eu sempre tive como sonho, que é cuidar de pessoas e fazer diferença na vida das pessoas. E aí, né, o CEC, né, o Centro de Excelência Canabinoide, vai lá, pega o Bruno, traz para dentro do CEC, isso já mostra, né, para o mercado o posicionamento da clínica, que a gente vai falar mais tarde a respeito das expansões, mas como que você usa esse aprendizado dentro de uma clínica especializada em tratamento com produtos de origem canábica? Sabe que quando o Headhunter me procurou para fazer o processo para a vaga de Head aqui do SEC, eu confesso que eu não fazia ideia da existência do SEC. Né? E aí ele me falou, eu fui pesquisar o que era, já tinha bastante conhecimento, mas muito como paciente curioso, sobre tratamento de medicina com cannabis, nunca fui uma pessoa dada ao preconceito, porém a ignorância nos leva, de forma indireta, a ser preconceituoso. Então, conheci o SEC através do processo seletivo, não conhecia antes. E aí, cara, começou a dar fit, achei que fazia sentido, aí passei no primeiro processo, aí fui falar com o Marcelo Sarro, ele me apresentou o que o SEC fazia, o que o SEC tinha e para onde o SEC queria olhar. E, mais uma vez, me apresentou um projeto que era possível e perguntou, eu lembro muito bem da pergunta dele, o que eu tinha nas minhas mãos para tornar o SEC, para colocar o SEC no caminho de um grande centro de excelência.
Foi uma das perguntas que ele me fez. E aí, cara, a gente conversou bastante, foi uma conversa bem produtiva, a gente passou bastante do horário. Aí ali eu já confesso que eu comecei a me interessar demasiadamente pela posição. E aí depois passei, fui para outro processo seletivo e tal, e aí eu chego no SEC. Quando eu chego no SEC, eu descubro que o SEC é muito mais do que aquilo que eu tinha observado. Conheci então o Dr. Pedro. O Pedro, a gente tem longas conversas aqui, como ele disse no começo, conversas filosóficas sobre a vida, sobre... sou um cara que tenho dificuldade em acreditar assim, em algumas coisas, e o Pedro também tem, e a gente sempre cria, nesses diálogos muito engrandecedores, aí, a gente cria algumas verdades daquilo que a gente às vezes enxergava de outra forma. E consegui, cara, identificar aqui uma possibilidade absurda de criar um novo trabalho. Eu sempre trabalhei muito em instituições já muito organizadas, instituições que já estavam há alguns anos no mercado. E quando eu cheguei no SEC, eu tive a oportunidade de criar uma operação do zero. E quando eu digo criar uma operação do zero, já existia um atendimento aqui, já tinha muitos pacientes. Pedro já estava aqui há muito tempo, mas eu sentia falta de alguns processos. Mas entendeu? Toda essa parte assim, de processo, tudo, é uma coisa que você vem desenvolvendo. Né? Isso daí Exatamente. partiu do zero e é uma forma de você deixar um pouco o seu DNA nisso. Né? Até a doutora Cíntia fez uma pergunta, eu guardei aqui para mais tarde. A doutora Cíntia trabalha aqui com a gente no SEC, mas quando você chegou para Rosângela e falou que você estava disputando aí uma vaga, entendeu, de coordenação, uma vaga de liderança dentro de uma clínica de cannabis. Foi de boa? Ou ela falou, você tá maluco? Cara, eu confesso que a Rosângela tem mais coragem do que eu. Então, aquela dúvida que eu tenho de colocar o pé e falar vamos, ela é a pessoa que está me empurrando para falar vamos junto. Entendi. Então, não teve isso daí. Não, muito pelo contrário. Eu tive um encorajamento por parte dela, ela sempre jogou junto comigo. E o fato de eu estar aqui hoje tem muito do incentivo dela. Se eu tinha alguma possibilidade de criar alguma dúvida, vou ou não vou, ela foi a pessoa que falou, tu vai. E assim, você só está aqui, né? E eu só estou aqui, por exemplo, que eu tenho, né, a Fabiana, que está segurando as pontas para mim, resolvendo um monte de coisa, inclusive filhos, assim como você, a Rosângela. Né? E um beijo a todos os companheiros e companheiras, né, de pessoas que seguram uma onda nos bastidores. Bruno, então você tem uma experiência no Doutor Consulta, você tem uma experiência de iniciativa grande, você está numa clínica especializada de excelência em canabinoide. Não para agora. Como que você enxerga um futuro para daqui, 10, 15 anos? Você acha que nós teremos clínicas especializadas de tratamento com o método canábico, ou a cannabis vai ser uma ferramenta de tratamento que estarão em clínicas diversas sem a necessidade de ter uma clínica específica? Né? Como é que você projeta isso? Pedro, eu acho que o pioneirismo, ele custa muito caro. E o pioneirismo, ele te coloca em situação de vantagem. Eu costumo dizer assim. Eu jamais viria tocar um projeto se eu não confiasse no projeto. E na estrutura do projeto. Então, como a gente sempre conversa, cannabis não é para qualquer pessoa, mas cannabis é para qualquer pessoa. Por quê? Nós temos aqui, olhando no olho de cada paciente, você consegue perceber o quanto isso faz diferença na vida das pessoas. Então, talvez se faltava algum combustível na minha vida com relação a esse mercado, no dia a dia que a gente tem experiências que o tanque fica sempre cheio. Então, eu acho que daqui nós temos uma luta muito grande ainda pela liberação. A gente sabe que não é tão simples assim. A gente teve uma conquista recentemente com a PL 399, mas quando isso tudo
se tornar possível, isso tudo se tornar algo que as pessoas tenham consciência, ainda assim, o que é construído de forma muito estruturada, ele sempre vira referência. Então, você vai na farmácia, você compra dipirona, mas não necessariamente você sabe exatamente para que serve a dipirona. Então, quando essa dipirona não faz mais efeito, essa dose de dipirona, você faz o quê? Você toma 2, 3, 4. Então, sempre você precisa de pessoas com embasamento científico, pessoas com conhecimento, pessoas que fazem isso embasada em ciência e estrutura médica, para que você consiga a perenidade de um tratamento correto. Então, eu acho que o mercado ele é sim para todo mundo, mas para todo mundo também são os ônus do negócio. Então, quem constrói com estrutura, quem constrói olhando a seriedade do processo, eu acho que fica no mercado. Então, o espaço vai existir sim, mesmo tendo toda essa liberação que a gente tanto almeja do uso medicinal. Eu acredito que quem tem estrutura fica. E quem não tem, vai passando, cara. Vai passando e... Eu vou te fazer uma pergunta. Depois eu vou responder a minha visão dessa pergunta, tá? Perfeito. Por que a gente precisa ter uma clínica especializada em tratamento canábico e não que isso seja feito em qualquer clínica de qualquer especialidade? Por que precisa ter uma clínica para isso? Não pode ser todas as clínicas fazendo isso. Deixa eu te fazer um outro paralelo aqui. Nós já vimos pacientes vir aqui com alguns colegas que totalmente contraindicam o paciente ao uso Exatamente. do produto, mesmo tendo escrachado na cara do teu paciente a melhora e o sucesso com o tratamento. Então, eu acho que eu consegui responder, pelo menos para você, exatamente o que a gente pensa. É isso mesmo. Mas, levando isso para todo mundo, externando o nosso pensamento a todas as pessoas, eu acho que, Pedro, ninguém é dono de uma única especialidade. E cannabis não é para ser tratado como qualquer coisa. Então, se a gente tem clínica de dor, a gente tem clínica de reumatologia, a gente tem clínica de psiquiatria, nós teremos sim clínicas canábicas, com pessoas preparadas para isso, pessoas formadas para isso, porque isso tem um efeito absurdo, isso tem um efeito sim, eu acredito porque eu vejo, só que isso não é bagunça. E exatamente a minha resposta é essa também, e o que eu ia ilustrar é o caso de hoje, que é esse que você está comentando. Né? Hoje teve uma criança com paralisia cerebral. Fui esperto, peguei antes de você. Pegou mesmo, você pegou primeiro. E epilepsia refratária é uma das pacientes que o SEC atende de forma social e gratuita, né? E ela faz o acompanhamento com uma neurologista infantil do SUS. Né? A Camila, o áudio está baixo. Estou tentando, espera um pouquinho, Camila. E aí... Opa, não é esse aqui não. E aí, ela pegou, passou com a gente, passou em outubro. Ela tinha indicação de usar canabinoides, prescrevemos. Teve uma... Está muito baixo o áudio do Dr. Pedro. Tá melhor? Eu falo mais alto. E áudio baixo, Dr. Pedro. Puxa vida. Tá, então pera que eu vou tirar o fone. Tá melhor agora? Tá? Você tá me ouvindo bem, né? E aí... não, muito baixo ainda, então não é o fone. Eu vou falar mais alto. Por fone de novo, eu vou falar mais alto. E aí, essa criança passou, né, com a gente. Ela teve a receita em outubro. Quando chegou em fevereiro para março, ela voltou com a médica dela,
né, que falou assim, olha, desde outubro ela não está convulsionando mais e ela está tomando um remédio à base de cannabis. Né? E assim, não, um remédio com importação da Anvisa, tudo. Não é um produto artesanal que até podia falar que não sabia o que era. Não é o caso. Né? A médica se recusou a atender a criança. A mãe ficou desesperada, porque para pegar as medicações alopáticas que ela continua tomando, né, ela foi até a diretoria da unidade de atendimento aonde ela está, né, que vai passar por uma outra colega. Né, a gente deixou aqui do SEC todos os contatos, porque a gente quer trabalhar em conjunto, mas aí eu entendi por que precisa, pelo menos nos próximos 10 anos, de clínicas especializadas em método canábico. Porque até então, né, eu acho que é uma ferramenta que tem que ser difundida em todas as clínicas, mas até que não é nem a liberação, é que diminui o preconceito. Né? A gente vai Exatamente. precisar, sim, entendeu, desses refúgios, né, para que esses pacientes encontrem acolhimento, né, que é uma das grandes ferramentas do SEC e é o que as pessoas buscam, né, é ter um acolhimento. E aí, entrando nesse assunto, Bruno, nessa dificuldade de achar clínicas, médicos, como é que anda o plano de expansão de clínicas do SEC? Então, o SEC hoje tem uma. Nós temos o desenho, essa semana, inclusive, o Instituto, né, SEC, que é a parte do Academy e do Science se fundiram, e essa semana a gente tem o lançamento do Instituto, né, e através desse Instituto nós teremos cursos para formar médicos prescritores. A primeira ideia do curso é formar médicos prescritores de cannabis. Temos também o plano de expansão. Rio de Janeiro a gente deve estar lançando dentro de 3 meses. Já temos o local, agora vai passar por uma fase de obra, tudo. Então nós teremos uma unidade SEC mesmo, a estrutura exatamente igual à nossa estrutura aqui hoje de São Paulo, contando com um atendimento presencial e telemedicina também. E temos o desenho também de expansão, que aí eu tenho uma consultoria trabalhando com isso, para que a gente crie mais SECs ao longo dentro de todos os estados do Brasil, levando essa medicina endocannabinoide de uma forma muito estruturada, com excelência, fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer desde que a empresa nasceu, e levando essa coisa que a gente sempre comenta, essa coisa de brilho no olho com o paciente. Acho que isso não tem preço. E quando a gente faz com qualidade, tendo certeza daquilo que a gente está fazendo, a gente sabe que o produto não é fácil, o produto não é barato hoje, produto difícil. As pessoas têm o olho muito ligado no que o produto faz, é tudo muito... Realmente os resultados são absurdos, mas quando você pensa no valor e na burocracia para conseguir, muitas pessoas acabam desistindo, indo para a alopatia, que a gente sabe o final de toda essa história onde chega. Então, quando você leva o acesso, e quando eu digo acesso, não estou falando apenas financeiramente, estou falando do acesso ao conhecimento de que existe pessoas fazendo trabalho de forma muito estruturada. Eu acho que o movimento todo ganha muita força e a gente consegue sim aumentar a gama de pessoas que a gente salva através de um produto milenar que tem o uso regulamentado em muitos lugares e nosso Brasil ainda está precisando caminhar muito, não sei por que caminho, porque o caminho dos nossos gritos, assim, eu acho que está começando a chegar, mas a gente precisa colocar dentro da cabeça de algumas pessoas o que isso faz e o quanto isso é benéfico e o quanto é maldoso tirar isso, sendo que para muitas pessoas é a única possibilidade de ter uma vida com um pouco mais de qualidade. Você falando isso, não vou nem para outra pergunta que eu tenho marcado aqui, foi o que aconteceu com a Brasce, né, alguns meses atrás, quando numa canetada, né, um juiz, sei lá por quê, sei lá da onde, entendeu, ameaçou tirar, né, o tratamento de 15 mil, né, são 15, na época eram 15 mil pessoas que eram cadastradas na Brasce,
né, pensou em tirar esse tratamento, cara, achava que, sim, que as pessoas iam convulsionar de desespero. Então, foi uma maldade, assim, uma crueldade muito grande. Mesmo que depois, foi lá, retirou tudo, visitou, abraço, bateu foto, mas esses dias de sofrimento dessas pessoas, isso daí é irreparável. Então, você falou aí do instituto, né, que é o SEC Academy, tudo. Então, o SEC é muito mais que somente uma clínica especializada, né? Como se divide, então, o SEC e o que cada parte do SEC faz e como se acessa ela? Certo. O SEC hoje ele está dividido entre... São três pilares, né? A gente tem o pilar de clínica, que é esse que a gente gastou maior tempo aqui falando, que é toda a parte de atendimento médico, o acesso, a jornada do paciente, que ele não... o paciente não entra aqui e fica solto. Você recebe uma prescrição e agora é carreira solo. Não, o SEC pega na tua mão, o SEC Medical, e ele te leva desde o primeiro momento do agendamento até o que a gente costuma chamar aqui de plano de voo, que é o momento que você já tem o óleo, você já teve toda uma assessoria para conseguir a importação, liberação da Anvisa, e aí você já tem o medicamento e a gente acompanha a evolução do seu quadro frente ao uso do medicamento. Então esse é o SEC Medical que a gente vem diariamente aqui lutando com essa jornada. E a gente tem o SEC Academy, que é a parte de ensino, né? Onde a produção de material, o paciente também tem acesso a entrar o nosso site está em reconstrução, e quando qualquer pessoa entrar no site procurando, ali ele já vai ter links direcionando ele para determinadas patologias, para alguns casos clínicos, relatos médicos. Então isso fica muito na casa do Academy, né, que tem essa responsabilidade de levar o acesso a conteúdos de estudos aos pacientes e a todo mundo que queira pesquisar. E o Science, que é a parte propriamente dita de pesquisa, então se fundiu e criou um instituto de ensino e pesquisa, que é o SEC Academy e o Science. Então nós estamos embasados aí nesses três pilares, cada um com a sua atribuição, mas que na verdade o foco central, o cerne, de fato, é a excelência na medicina canabinoide. A questão da educação continuada para médicos e outros profissionais de saúde. Já existe alguma coisa assim em mente que você possa estar falando, que vai ter em breve, ou ainda não? Isso, a gente tem agora o lançamento nesse primeiro módulo, né? Que seria para médicos prescritores. Seria o primeiro módulo de uma grande plataforma digital que já está em idealização. Então, a gente ainda não tem o material completo, mas a gente já tem o início do projeto. Junto a isso, também nós tivemos recentemente a Semana de Medicina do Esporte, e também trazendo a possibilidade de esportistas de alta performance e esportistas amadores fazerem um acompanhamento com tratamento de sono, ansiedade, para aumentar a performance. Também está dentro dessa parte do Academy do Science. Agora tivemos a boa notícia que nas Olimpíadas de Tóquio os canabinoides não psicoativos, né, estão liberados. Acho que você pode falar muito mais do que eu sobre isso, mas acho que vem muito de encontro ao momento do esporte. Isso prova que a cannabis não serve só para uso de epilepsia, que a gente tem uma grande procura, Parkinson, tudo, mas também pessoas que podem melhorar o seu bem-estar, podem melhorar a sua qualidade esportiva e no dia a dia mesmo melhorando a qualidade de sono e ansiedade, tudo isso. Eu fiz um pouco mais aí. Eu fiz um texto para o Estadão esse domingo aí que eu falava exatamente isso, né? Canabidiol, né? Canabinoides, não é para tudo, mas é para todos. E realmente agora em Tóquio a gente tem um CBD que foi, né,
liberado, pode usar na quantidade que quiser, que não é mais considerado nenhum tipo de doping. Já o Doping, né? THC continua. Então, teve essa semana da medicina do esporte ou vai ter? A gente teve a semana de lançamento da medicina do esporte, tá? E agora, junto com o lançamento do Instituto essa semana, a gente tem a medicina do esporte lançada também. Você pode adiantar alguma coisa para a gente sobre isso ou é segredo até o lançamento? Na verdade, o lançamento já vai trazer as novidades do que está acontecendo. Mas o que a gente tem, que eu posso adiantar, é que a pessoa basicamente ela terá um acompanhamento de jornada aqui. Ela passará por um médico nutrólogo, que fará uma análise de todo o quadro do esportista ou do amador que corre lá e joga pelada no final de semana, mas que não está dormindo bem. E de repente ele quer melhorar a sua performance na partida de tênis. Feito isso, ele é encaminhado para um médico do esporte, propriamente dito mesmo, que fará uma avaliação de aptidão esportiva. Passa também por uma equipe de cardiologista, que tem através de alguns exames que ele vai fazer, e vai ter um laudo. Voltando com tudo isso na mão, o nutrólogo vai fazer um plano de tratamento focado muito em todos esses critérios que eu abordei com você, relacionado à qualidade de vida, sono, wellness e o recovery, né, que a gente está atirando nesse sentido. Então, basicamente, é isso que a gente tem de lançamento para fazer aí nessa próxima semana. Já é essa semana ou só a semana que vem? Semana que vem, né? Primeira semana de julho, né? E como é que a gente vai ficar sabendo disso? Onde que a gente encontra mais informações sobre isso? A gente vai rodar a campanha e pelo próprio Instagram do SEC também, a gente vai nas mídias sociais, a gente vai disparar através de stories e de conteúdos já prontos também, a gente vai disparar através das mídias sociais. Poxa, que bacana, cara, que iniciativa bacana. Quais as maiores dificuldades que você encontrou, né, no setor que trabalha com produtos à base de cannabis? A maior dificuldade, eu diria que fica um pouco bater em cachorro morto falar que a parte burocrática, né? Então eu vou eu vou tirar a parte burocrática e vou falar talvez de um assunto que a gente até já conversou. Eu acho que pra gente não... As pessoas chegam querendo tratar com cannabis, eles achando que eles vão parar de tomar pacientes ansiosos, depressivos, que eles vão jogar a cartela de todos os medicamentos alopáticos fora e vão começar a tomar o óleo hoje e amanhã eles já vão ter um resultado absurdo. Então eu acho que essa parte de educação e de conhecimento, que com certeza vai gerar e vai colocar realmente a cannabis onde ela merece estar, com maior credibilidade, se as pessoas tiverem essa educação bem colocada. Por isso que a gente tem toda a jornada, a gente tem um atendimento com a enfermeira, e aqui a gente tem, eu e o Pedro, a gente costuma dizer que nós somos privilegiados pela qualidade da nossa enfermeira, que ela tem ela tem uma afinidade em cuidar do paciente. E eu não estou sendo redundante quando você, uma enfermeira tem que ter isso, mas ela tem isso exacerbado, assim. Então ela se preocupa muito. E ela ajuda muito a gente nesse sentido. Ela sempre orienta o paciente, olha, não é para você parar de tomar tudo que você toma. E as suas melhoras, você tem que olhar na sutileza. E a gente percebe os pacientes, não arrumou, não ajudou em nada. Aí o paciente vem, conversa com ela, ela começa a olhar. Mas e isso? Pô, mas eu estou dormindo muito melhor. Você está dormindo muito melhor, eu estou muito menos ansioso, eu estou com mais disposição, eu estou tremendo muito menos, eu consegui vir dirigindo hoje. E há 3 meses atrás eu não consegui sair de casa porque eu tremia demais por causa do Parkinson. Então eu acho que o nosso maior desafio é com relação à educação das pessoas. Que a pessoa não vai chegar aqui,
no primeiro dia, que ela vai tomar o óleo de cannabis e a dor dela vai deixar de existir dali meia hora. Isso passa um descrédito que é muito longe daquilo que a gente quer. A gente quer trazer o acesso com credibilidade e todos os royalties que ele merece. Mas para isso a gente tem esse grande desafio na educação. Talvez eu iria por esse... Eu acho que esse é o meu maior desafio aqui. Agora entrando na pergunta que a doutora Cíntia, nossa odontóloga aqui, fez lá atrás, né? Como que é administrar os profissionais do SEC? O médico, a enfermeira, o odontólogo que trabalha com medicina canábica, ele é diferente, assim, tem rabo, orelha comprida. Você nota alguma diferença nisso ou não? Olha, eu vou me ater aos comportamentos e não às características físicas. Tá. Então, na verdade, eu sempre trabalhei com muitos médicos, né? Nós tínhamos uma rotatividade absurda de médicos, especialidades, pessoas. E no frigir dos ovos, cara, é relação humana. Eu não olho para as pessoas... o Pedro sabe muito bem disso, a gente está diariamente aqui. Eu não olho para o Pedro, neurocirurgião. Eu não olho para a Carmen, enfermeira. Eu não olho para o Marcelo, CEO. Eu olho para pessoas, cara. Eu sou um cara que invisto muito em relacionamentos. Eu acho que a gente consegue muita coisa olhando para as pessoas de forma... deixando a profissão um pouco de lado. Então, nós temos médicos aqui, sim, diferentes. Temos anestesiologistas, temos cirurgião geral, temos ortopedistas, temos o Dr. Pedro, neurocirurgião. E cada um tem sua particularidade, cara. Temos o nutrólogo, temos a doutora Cíntia, odontóloga, que já atendeu o paciente aqui. Puta, quando eu olhei, eu falei, como que uma dentista vai atender um paciente aqui? Qual é a função de um dentista aqui? Eu me fiz essa pergunta. E, cara, a paciente extremamente foi bem atendida, ela deu um acompanhamento, ela prescreveu medicação, a paciente teve melhora no quadro de dor. Então, eu acho que a gente ultrapassa as barreiras das formações aqui e a gente lida com pessoas. Eu prezo muito por esse relacionamento. E até agora eu acho que o salto tem sido positivo. Eu devolvo a pergunta aí pro Pedrão. E é isso, cara. Diga, vamos lá. E os pacientes? Né? Eu sei que histórias comoventes a gente encontra em todos os lugares, né? Em todas as áreas. Mas uma clínica especializada em cannabis, isso foge um pouco do habitual ou mantém a média das outras clínicas que você trabalhou? Cara, em uma escala muito menor, os problemas são os mesmos. O paciente, na verdade, a nossa luta aqui é para desmistificar o preconceito. Nós temos pacientes que chegam aqui já muito aderentes ao tratamento antes mesmo de fazê-lo, e chegam às vezes com uma ideia lunática de que o mundo é só isso que existe, e quando eu volto ao ponto da educação, a gente tem que tomar bastante cuidado. Temos pacientes também que chegam aqui extremamente receosos, que os acompanhantes os trazem meio que forçadamente. Hoje nós tivemos um exemplo aqui, uma senhora já de longa data de idade, ela entrou brincando aqui, mas eu percebi que a brincadeira dela era para quebrar o gelo por conta de um preconceito que ela mesma tinha. Então ela falou, olha, hoje eu vou... Lá do Mato Grosso do Sul, do interior do Grosso do Sul, entendeu? E vem falar para ela fazer um tratamento à base de cannabis. E aí ela como já chegou brincando sobre o assunto, e aí a gente quebrou o gelo aqui, a gente falou que nós estamos aqui para estreitar a distância entre a patologia dela e a sua qualidade de vida. E aí tudo deu muito certo. Então eu acho que o grande desafio dos pacientes aqui é lutar com o preconceito. Tá? Então eu acho que a gente trabalha na desmistificação disso aqui. Mas do mais, os problemas são sempre os mesmos, cara. A pessoa que tem dor, ela é difícil, porque ela já tentou de tudo e ela chega aqui como porta... nossa, achei a porta do paraíso. E essa porta, ela pode ser aberta e você encontrar o paraíso tão facilmente assim, ou ela pode ter um caminho de pedras até o paraíso. E no caminho de pedra a gente dá a mão para ela e a gente caminha junto. Só para avisar, Priscila
C. Alves, que eu vou comentar a sua pergunta. Só um segundo que eu estou seguindo uma ordem aqui. O Olus Designer, há um tempo atrás, ele perguntou aonde vai ser a clínica SEC, no Rio de Janeiro. Eu vi aqui, em Botafogo. Botafogo? Puta bairro legal. Isso, eu não tenho... em Botafogo. Eu não tenho o endereço exato ainda, mas eu sei que é em Botafogo. Então, o Pedro Oliveira, 544, né, ele falou assim, meu primo fodão. Só para dizer que eu concordo com o meu xará, entendeu? Realmente o Bruno é o fodão daqui. Tamo junto, Pedro, eu também acho isso. A Priscila C. Alves, ela faz uma pergunta, né, sobre aonde se... qual a nossa opinião, eu vou falar primeiro agora, depois você fala, né, sobre aonde a psicoterapia se insere no tratamento canábico. Eu começaria falando, né, uma frase que a minha esposa fala na minha orelha o tempo inteiro, que o mundo precisa de terapia. Né? Quanto mais terapia você tem, menos conflitos existem. Então, eu acho que a terapia, né, ter um psicoterapeuta próximo, né, só traz benefício em qualquer atividade, principalmente quando você trata de dor. Né? A própria ASP, que é o órgão de estudos internacional sobre dor, vincula dor e sofrimento de uma forma quase que indissolúvel. Né? Então, eu acho que o tratamento não é porque... A psicoterapia é importante não é porque o tratamento é a base de cannabis, é porque a psicoterapia é muito importante. Qual que é a sua opinião, Bruno? Eu pegando o gancho aí no final da tua frase, a gente tem esse grande desafio mesmo de desmistificar o nosso tratamento. Nós tratamos pessoas. O que muda aqui é o produto que a gente tem usado e que a gente defende como forma de tratamento. Tá? Então, como você disse, pessoas estão adoecendo. Usar isso é muito fácil falar nesse momento de pandemia, porque, de fato, agora a saúde mental de boa parte da população está extremamente abalada. Pessoas que estão passando no fio da carne, no sangrar da carne mesmo pela doença, outras que estão afastadas do trabalho, afastadas das famílias, e o ser humano, por natureza, é gregário, então esse distanciamento social todo reflete muito na saúde mental das pessoas. Então nós temos, sim, um plano aqui de ação. É claro que, como clínica, a gente tem algumas limitações de que tipo de serviço nós podemos oferecer, de que tipo de terapia nós vamos fazer aqui. Então nós temos algumas questões legais para que isso aconteça, mas nós já temos sim, inclusive não vão faltar pacientes e principalmente os acompanhantes. O que a gente percebe aqui, e o Pedro, a gente fala muito sobre isso, os cuidadores são tão doentes quanto os pacientes. Principalmente os de doenças crônicas de longa data. Às vezes muito pior do que os pacientes e prejudicam o quadro do paciente. Então, às vezes a gente chega aqui, exatamente, a gente chega e fala, cara, mas essa pessoa, ela precisa urgente passar em consulta. A Carmen trabalha muito nesse sentido. Ela orienta muitas pessoas. Você, como cuidador, precisa cuidar de você, porque senão você vai piorar o caso do teu querido ou do teu, enfim, da pessoa que você tem representado. Então nós temos sim, a médio prazo, eu diria, a ideia de trazer um psicólogo para associar na jornada do paciente. E não como um terapeuta, mas como parte da jornada do paciente. Nós temos isso e muito em breve isso também já está saindo. Não foi mais de uma vez, né, que entrou um paciente aqui para passar comigo e saiu com a receita o paciente e o cuidador, porque eu vi que a situação não ia dar certo tratamento nenhum com aquele cuidador em estado de ansiedade ou com algum transtorno de afetividade. A Ingrid, DM 1989, além do preconceito, qual o outro maior desafio desse ecossistema? Né? Como ela mandou a pergunta endereçada para mim, Bruno, eu vou responder primeiro e depois você fala. Perfeito. Preço. Né? O preço é uma coisa... Eu não vou dizer que ela é pior que o preconceito, porque não é.
né? Se não tivesse o preconceito, seria mais barato. Nós teríamos liberado. Exato. Pelo menos assim, teria uma regulamentação que favorecesse ao paciente, né? Então, O doente, isso. Entendeu? Eu acho que depois do preconceito, o preço da medicação é o maior desafio. Essa consulta, como será o acompanhamento desse paciente? Que a doutora Cíntia, acho que ela entrou depois, aí a gente já tinha comentado essa questão do SEC. E aí, Brunão, é o seguinte, nós entramos agora nos 10 minutos finais de live, né? Então, primeiro em nome do Sechá, né? Em meu nome, Pedro Pierro, gostaria de agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade, sobre o trabalho que você vem fazendo aqui no SEC, entendeu? Com os pacientes, é só elogios que se tem. Realmente você mudou a cara do atendimento aqui, né? O acolhimento, você ser humano, né? Isso daí é uma coisa que você prega bastante em toda a sua equipe. Então, para entrar ainda nas nossas considerações finais, né, eu quero deixar, né, o microfone do Sechá aberto para você, né? Quero que você fale aí, entendeu? O que você quiser falar, não tem censura nenhuma, mas te sugiro que você fale para o Pedro Oliveira 544, entendeu? Pelo menos manda um abraço, meu. O cara mandou aí, o meu primo fodão, acho que você tem que mandar pelo menos um abraço, né, para o Pedro Oliveira, né? Suas considerações. Bom, seguindo o script por você dito, um grande abraço ao meu primo, o Pedrinho, como a gente diz, um cara extremamente especial aí, um grande amigo de longa data, jogamos bola há muito tempo junto. Ele quase foi jogador de futebol profissional. Poxa, que bacana. Aí depois largou tudo para... Hoje ele é pastor da igreja adventista. Bacana. Você vê. Pastor da igreja adventista e manda um fodão. Pastor da igreja adventista. Esse cara é sensacional. Bom, cara, eu tenho esses minutos finais aí, eu queria muito, primeiro, agradecer a você. Você é um cara extremamente responsável por uma desconstrução de muita coisa que eu mesmo tinha quando eu cheguei aqui com relação ao tratamento. Estender o acesso que o SEC faz hoje para os pacientes através da nossa jornada. O SEC não se propôs a fazer prescrição de óleo tão somente e falar para o paciente, eu acho que você precisa olhar isso acho que você precisa pedir uma autorização na Anvisa. Então a gente nasceu com a proposta de dar a mão para o paciente. A gente entende as dificuldades que o processo envolve. Nós temos pessoas, a Marigô é uma engenheira que a gente tem aqui, uma pessoa brilhante. Ela se preocupou em fazer cálculos juntamente com a enfermeira Carmen de quanto a medicação dá, o que é mais fácil para o paciente, pensando em um preço muito alto de medicação. Vale muito a pena você comprar dessa forma farmacêutica, porque aqui você tem um ganho de gotas, ou seja, isso em vez de durar um mês, você paga uma porcentagem um pouquinho maior, mas você vai ter tratamento para 3 meses. Claro que tudo isso sob o seu aval e dos outros médicos, mas então a gente tem tentado humanizar aquilo que as nossas autoridades tiram de direito à humanização sobre um tratamento. Então, dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente se propôs a fazer de uma forma muito humana. Tá? Então, agradecer a todas as pessoas que entraram ao vivo, as pessoas que também irão assistir esse conteúdo em outro momento. Agradecer a todo o time do Sechá. Vou baixar o e-book hoje mesmo. E vou ler. Quinta-feira eu vou te perguntar o que você mais gostou do e-book. Se você não responder, na terça-feira que vem eu vou falar aqui que você não baixou, tá? Mas você sabe que eu vou... Mas você sabe que eu vou baixar, eu vou ler e eu vou falar com você. Se você falou, entendeu? O que você fala sentado, você sustenta em pé. Isso daí, não tenha dúvida. É isso aí. Se você falou, você vai baixar. É isso. E, cara, me colocar à disposição
parece pequeno o que eu vou, o meu braço vai alcançar pouca coisa. Mas quando eu entrei nesse negócio, eu olhei para frente, cara. E não é conversa de otimista aqui, não. Mas eu quero fazer parte desse universo e levar, de fato, o acesso à medicina endocannabinoide ao maior número de pessoas possível. Eu gostaria que todas as autoridades que têm poder de fala tivessem meia hora aqui com a gente, cara. E visse o relato de alguns pacientes, de pessoas com Parkinson que estão há 3 meses sem poder sair de casa, depois de um mês de tratamento vem dirigindo na consulta. Isso não é conversa fiada minha. Isso O convite a está gente aqui, tem é isso, só vir, sentar e olhar. entendeu? Então eu acho que se a gente não consegue sensibilizar com as palavras, eu quero tentar sensibilizar essas pessoas com relatos, com a verdade que a gente se propõe a fazer todos os dias que a gente vem aqui. Então, meu muito obrigado a todos vocês. E, Pedrão, o que é a vida? O que é a vida? Brunão, esse convite que você fez aí para as pessoas que tiverem poder de decisão, inclusive para o meu amigo Gianluca, que está mandando sensacional, não precisa nem avisar a gente o dia que quiser, pode baixar aqui na clínica o dia que quiser, que você vai ter histórias para você contar. O Cleitinho também, abraço, Cleiton, para você contar por anos, porque cada dia aqui é um aprendizado. Hoje a gente teve vários aqui que foi sensacional. Na verdade, Bruno, quem agradece, entendeu? São todos nós, entendeu? Porque nós precisamos, dentro desse ecossistema, ter pessoas responsáveis, dedicadas, comprometidas, com um profissionalismo, entendeu? Para que a gente consiga mostrar para as pessoas que têm esse preconceito, entendeu? Que a coisa é séria, né? Que ninguém aqui tá de brincadeira. Vou usar um jargão, que isso não é coisa de maconheiro, né? Isso é coisa de cientista, né? E mais uma vez, obrigado, Bruno. Um grande abraço e parabéns por todo o trabalho que vocês estão fazendo. Não esqueçam de baixar o e-book do Sechá. Próxima terça, nós vamos comentar sobre o e-book, é a live de perguntas e respostas, né? Vou contar, entre outras coisas, se o Bruno realmente baixou o nosso e-book ou não. Pode deixar. Gente, um abraço, boa noite. Muito obrigado. Um abraço a Valeu. todos. Valeu, tchau, tchau.